Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui começando mais uma live da Musicoterapia FAP. Boa noite a todas. Estou aguardando a professora Clara para que a gente inicie essa live da musicoterapia. Só mais alguns instantes e a gente já começa. Pronto, a professora Clara já entrou. Solicitação dela. Tudo bem, pessoal? Olha, Sheila. Tudo bem, Sheila? Oi, Clara. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Você me escuta bem? Tá um pouco baixa a sua voz. Quer que Você eu me chegue escuta? mais perto? Será? Eu te escuto bem. Quer que eu chegue mais perto? Eu acho melhor, se possível. Para que Acho daí a gente... Deixa eu ver se é o meu volume aqui. Pera aí. Fala de novo. Acho que é o meu volume. que ficou melhor agora? Ah, sim, sim. Acho que era o meu celular que estava com o volume baixo. Pus um Agora ficou pouquinho legal. mais, pus um pouquinho mais perto também. Legal. Tudo bem, Beleza. Clara? Sim, tudo bem. Feliz por ter conseguido conectar e entender com essa tecnologia. Ah, meu Deus, eu e tecnologias. Nós e a tecnologia, Clara. Estamos, Perfeito, estamos todos aprendendo, né? perfeito. E acho que eu mesmo nunca tinha participado, feito live nenhuma, né? A primeira vez foi aqui mesmo pela musicoterapia. Tem bastante gente entrando aqui, a Cláudia Zanini Vi que o está André dizendo também entrou. isso, ela disse que tá boa a transmissão, seja bem-vinda, Cláudia, sejam bem-vindos todos. Ana Maria É, tá aí, que legal. Boa noite a todos e a todas, sempre um prazer estar aqui toda terça, né, com vocês, para falar sobre essa área tão encantadora e sobre a carreira, a trajetória e os trabalhos dos convidados e das convidadas super especiais que estão aqui toda terça, assim como é o caso da professora Clara, que está aqui com a gente Obrigada, hoje. obrigada, Rodrigo. Boa noite a Então, todos, boa noite a todas. então, já de antemão, agradeço você, Clara, mais uma vez, por ter aceitado com o nosso convite. É, eu acho que vai ser, com certeza, né, tem tudo para ser uma conversa muito, muito boa, muito prazerosa e que vai acrescentar muito a todos que estão nos ouvindo, né? E essa live, só lembrando, né, para quem está chegando hoje, talvez assistindo pela primeira vez, essa é uma live que é promovida pelo curso de musicoterapia da FAP, Faculdade de Artes do Paraná, hoje Unespar, e faz parte de um projeto de extensão que é Musicoterapia e Mídias Sociais, que é coordenado pela professora Mariana Arruda. Vocês que estão ouvindo a nossa conversa, vocês também podem participar, deixem seus comentários, deixem suas perguntas aqui, que durante a live a gente vai reunindo essas perguntas, vai selecionando e mais ao final a gente vai tentar responder uma a uma. Tá? Ao final assim, né? Talvez pode ser até durante a live mesmo, às vezes vem uma pergunta que é sobre um assunto que a gente esteja falando, então a gente pode, já passa para a Clara e quem sabe ela possa responder já no momento, né? Então fiquem à vontade, tá, pessoal, para perguntar. A gente vem fazendo essas lives toda terça, nesse horário, né, por volta aí entre 18 e 19 horas, hoje 19h30. E semana que vem teremos também, e será às 19 horas. Mas ao final eu falo novamente sobre a live da semana que vem. Clara,
Então, você, assim como outras das nossas convidadas, né, das lives que já aconteceram, também tem formação aqui, né, pela FAP mesmo, em musicoterapia e também atua aqui como professora. Eu queria saber, inicialmente, como que foi o seu encontro com a musicoterapia, ou antes disso até, se você quiser falar com a música e depois com a musicoterapia, como que foi isso? Bom, com a musicoterapia foi na época do vestibular, Hum, né? Porque eu sou de uma família que já tem música e saúde, que meu pai trabalhava era maestro, né? Trabalhava com regência de coral, sempre trabalhou na parte de pastoral na comunidade católica, né? Liturgia na pastoral, e minha mãe é enfermeira. Então, essa parte de sons e saúde sempre estiveram ao meu redor, né? Eu nunca me lembrei aonde eu vi a palavra musicoterapia. Isso é algo que eu não registrei com tanta intensidade na minha vida. E nem sei se uhum, alguém me falou, não sei. Eu sei que chegou nessa hora de fazer o tal do vestibular e tinha a FEMP, que era a Faculdade de Educação Musical do Paraná, naquela uhum. época, né? E eu sei que eu fui lá e me inscrevi para fazer o vestibular de musicoterapia. Mas eu confesso que eu fui mais levada do que sabendo o que eu estava fazendo. E levada, acho que por mim mesma, porque ninguém me levou até lá. Fui eu que fiz a inscrição, fui eu que fiz a prova, fui eu que fiz o curso. Mas não que eu já soubesse de antemão o que era essa musicoterapia ou porque eu estava indo para esse curso, né? Mas isso é uma característica meio que da minha existência, eu acho, sabe? Porque quando me vejo, eu tô assim, sabe? Eu tô nessas coisas, em acontecimentos, eu tô fazendo as coisas e depois é que eu acabo entendendo que era ali que eu tinha que estar, naquele lugar, naquela hora, entendeu? Eu Uhum. sou meio desse jeito, assim. Eu aprendi com a vida a parar de perguntar por quê e apenas a entender como que eu posso colaborar com isso, uma vez que eu estou nessa condição, estou próxima de situações, né? Como que eu posso colaborar com isso? Já cansei de querer entender, já gastei muito tempo de investimento de terapia para poder entender essas coisas, né? Então, foi assim. Mas à medida que eu fui fazendo o curso de musicoterapia, e eu acho que mais especificamente ao final do curso, né, que eu tive meu filho no final do curso e tal, e o processo da gravidez foi algo assim musicalmente muito diferente para mim, porque eu ainda estudava, tinha bastante estudo de piano ainda, né? A Uhum. gravidez foi muito tranquila, mas eu tinha nada na minha barriga quando eu tocava piano. Era como se eu não tivesse uma barriga quando eu tocasse piano, né? Então isso me deixava um pouco estranha, um pouco incomodada com isso, né? Porque, mas que estranho, como é que essa criança parece que não gosta de música? Eu fiquei triste. Eu lembro que eu ficava triste. Essa criança não gosta de música. Mas até que eu tive daquelas formações ali na Belas Artes, né? Que eu não era estudante da Belas Artes, mas minha professora particular era lá. E ela me convidou para o Masterclass de sonatas de Beethoven. E lá fui eu, barriguda, assistir a Masterclass lá de sonata. E muita gente estava lá e tinha um rapaz que hoje é professor, inclusive da Belas Artes ainda, né? Não sei se acho que ainda é professor lá. Ele estava lá, violonista, estava afinando o violão e eu tive que sair de perto porque minha barriga mexia muito e me incomodou muito. Eu não conseguia respirar com aquilo. Puxa. Então eu saí, né, de perto daquele som e a barriga ficou quieta. Aí eu voltei para perto do som e a barriga continuou. E eu fiquei ali, quase nem respirava direito, mas aquela barriga dançava. E aí, quando terminou de tocar, a barriga ficou quieta. Aí eu falei para ele: Você pode tocar um pouquinho de novo? E daí ele me olhou assim, não entendeu. Eu falei: Eu só quero ver, porque eu acho que tem alguém dentro de mim que gostou desse som, mas não gosta do meu piano, mas gostou do seu violão. E então eu acho que isso é bom. Que Então, essa demais.
essa relação com a música, ela sempre esteve muito intensa, muito presente nas coisas que eu faço de alguma forma, né? Então eu terminei a graduação, daí, claro, tive que reorganizar, porque tinha algumas demandas, né, econômicas, né, e a musicoterapia não é uma profissão que a gente saísse ganhando muito dinheiro. E eu já tinha uma prática, né, de tocar em eventos, né, tocar em casamentos, então eu investi realmente, foram 11 anos da minha vida que eu investi nessa parte, né, porque eu ganhei muito dinheiro e eu precisava de dinheiro também. A vida é assim, a gente precisa de dinheiro, não pode ser sem Claro, condições de ser feliz. Dinheiro com não traz certeza. felicidade, mas nos deixa fazer coisas que podemos ser mais felizes, né? Então eu precisava de recursos financeiros e sempre sentei em duas cadeiras. E nesse sentar em duas cadeiras e acompanhando também o desenvolvimento do meu filho, né, dentro da relação dele com a música, que era absolutamente espontânea e simples assim. Eu estava tocando, tirando música para os eventos de casamento, assim, e ele era pequeno, assim, ele dizia: mãe, a nota é para cima. Não, a nota é para baixo. Ele me Puxa, falava essas coisas, ele era pequeno. Então ele tinha uma relação com a música que me chamava muito a atenção e que me provocou na minha relação com a música. Como é que essa criança escuta algo que eu não estou escutando? Qual é a minha relação com a música, né? E ele, danadinho, né? A gente sempre brincou muito com música, assim, no piano, porque a minha formação é em piano. Eu fui uma menina bem educada. Meninas tocam piano, meninos tocam violão. Minha família, sim, foi assim. Nós somos em 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, mas a única menina que quis tocar fui eu. Minha irmã uhum. até começou violão. Ela começou e depois parou. E com o Luiz Fernando nós brincávamos muito, meu filho, com os sons, assim. Ele sempre ia para a oficina de música, né, em janeiro, aqui na cidade, né? Sempre gostava muito disso. E à medida que ele foi crescendo, nós brincávamos no piano e tal. E o danadinho me pedia para tocar alguma música para ele, e aí ele imitava. Ele fazia no piano. Ele fazia as músicas por imitação, no piano. E eu, claro, eu pegava umas peças, né, e tocava, e ensinava para ele. Eu tocava a esquerda, ele tocava a direita, eu ensinava a esquerda, eu tocava a esquerda, eu tocava a direita. Nós fazíamos assim umas brincadeiras. Aí um dia eu escutei ele tocando a peça com as duas mãos. Eu falei: nossa, é bem simples a peça, mas ele tocou com as duas mãos. Daí eu dei uma espiada, realmente, ele estava fazendo com as duas mãos. E aí depois eu comecei a ouvir invertido. A melodia estava no grave e a base estava no agudo. Eu falei: esse menino inverteu as mãos? Sim, Puxa. ele inverteu as mãos assim. Ele não tinha invertido a nota, mas ele inverteu as mãos assim. Eu falei: Uhum. danadinho esse menino, danadinho. Então, essa relação com a referência que ele tem com a música, e tem isso até hoje, né? Me provocou muito a entender qual era a minha relação com a música. E no caminho também porque eu ouvia algumas pessoas que eram também da área de tocar em eventos, assim, que eram tidos como grandes mestres naquela área, naquela época, né? E eu não tenho cara, nunca mostrei a minha idade. Naquela época, menos ainda. Eu parecia mais uma adolescente, uma criança, do que alguém maior de idade. Então eles diziam para mim: nossa, essa menina tem muita musicalidade. A palavra musicalidade eu escutei de pessoas que falavam sobre como eu fazia a performance naquele ambiente, naquele lugar lá dos eventos. E na musicoterapia eu me questionava assim: aonde cabe essa musicalidade? Onde está a musicalidade na musicoterapia? Aí foi com o Clive Robbins, quando ele teve no Rio de Janeiro, acho que foi em 98, 97, posso estar perdido um pouco na data, e eu escutei a palavra musicalidade na apresentação dele, na verdade, numa tradução. Eu acho que foi até o André que fez a tradução, ou a Márcia Sirigliano, não sei quem fez, ninguém sabia mais quem fez a tradução daquilo lá, mas estava lá, traduzido.
o Clinical Musicianship, estava lá para musicalidade clínica. E aí meu coração ficou ultra mega inquieto. Eu sei que eu voltei daquele evento muito, assim, inquieta com o que é essa história de musicalidade, e para mim parece que tinha fechado como é que eu vou dizer? Não é uma gestalt, não é. Parece que tinha fechado uma engrenagem. Faltava uma peça. O que essa música tá para ajudar as pessoas? Como é que a gente pode ajudar as pessoas com a música? Parece que a musicalidade, na maneira como o Clive Robbins colocou ali, era a pecinha que faltava no meio para engatar essa música, fazer musical com essa área de estar na saúde. Né? E tanto que depois eu fui fazer a minha proposta do mestrado e eu falei para a Leomara Craveiro, num boteco, bebendo, né? Porque a gente faz as coisas assim primeiro. A gente vai, né? E aquece, as ideias vão surgindo em ambientes assim, né? De boas companhias, né? Com certeza. Momentos legais, assim. E ela comentou comigo, né? Na verdade, eu comentei com ela. Se eu quisesse fazer o mestrado em Goiás, né? Se eu tinha onde ficar. Porque eu ia deixar tudo aqui para ir fazer lá. E ela tinha terminado o doutorado dela e estava assim... Fez um comentário, né? Que durante o doutorado ela mudou de quarto. O quarto dela virou a biblioteca, né? E que ela tinha que voltar para o quarto dela. Ia liberar a parte da biblioteca, por assim dizer. O quarto, entre aspas, biblioteca. E eu falei, e quem sabe eu uso o teu quarto biblioteca, então. Mas foi assim, uma frase jogada, né? Numa conversa, assim. E aí, no final desse ano, né? Acho que era 2003... A Zanine, a Claudinha, que está nos vendo aqui, a Zanine me manda o edital. Clara, saiu o edital do mestrado. Vem fazer. E aí eu sei que eu li aquilo, eu estava naquela época vindo comprar um apartamento, né? E eu lembro que eu tinha o Luiz Fernando, já tinha 14 anos, 14 para 15, uma coisa assim. E eu lembro que eu olhei para ele assim, olhando, nós dois estávamos procurando coisas assim. E daí eu falei, filho, saiu a proposta do mestrado lá em Goiás. Sei que ele me olhou, fechou o jornal e disse, chega de comprar apartamento, você vai para Goiás. Eu achando que meu filho estava me apoiando. Ele estava, mas ele estava com segundas intenções, como bom adolescente que é. Mamãe, tchau, porque eu fico bem aqui, sem mamãe. Assim. Independência. Uau, vou ficar sem mamãe. Mas ele foi bastante, sempre foi muito colaborador, assim, sempre foi muito apoiador de todas as coisas, né, que eu estava fazendo, mesmo porque o dinheiro vinha de mim. Então ele tinha que me apoiar. Né? Eu não sou ingênua, não. Para um adolescente, eu não sou ingênua, não. Adolescente é assim. Mas é melhor que fosse apoiando do que, de repente, né, desqualificando, né? Era melhor apoiar. Então, eu fiz a proposta do mestrado e lancei a ideia de estudar musicalidade clínica mesmo, né? Porque era essa peça que me inquietava e aí a pergunta que a Leomara, eu lembro que a Leomara me fez antes até de eu mandar a proposta, mandei o projeto para ela ler, claro, né? Mas antes de eu ir lá apresentar a proposta. E o que é musicalidade na musicoterapia, Clara? Você quer mesmo que eu responda isso agora? Eu mal sei o que é musicalidade na música. Você quer que eu responda isso mesmo? Espere, quando eu souber a resposta, eu estou preocupada com a musicalidade clínica. Ela, sim, mas nós temos que apresentar o que é musicalidade primeiro. Antes de dar uma qualificação, para uma função qualificadora para essa musicalidade, nós temos que defini-la, né? Então, vamos começando por aí, vamos definir essa musicalidade. Mas isso aconteceu durante o mestrado, lendo o livro, um capítulo do Ansel Kopavli-Civic, onde eles repensavam a função da música na musicoterapia. Essa publicação é de 2004, e eles apresentavam os conceitos novos
né, que eu nunca tinha escutado, mas que hoje já está muito mais comum no nosso ambiente, que é o musicing, não sei como é que a gente pode falar isso, eu nunca traduzi, nem na minha dissertação eu traduzi, porque faltavam palavras em português para alcançar o conteúdo delas na origem, né? Uhum. Mas Ansdel e Pavlicevic, apesar de ser a mesma palavra, só que escrita uma com K e outro sem o K, porque são de autores diferentes, né? Musicing sem o K é do David Elliott, que é um canadense, parece, um musicólogo canadense, se eu não estou equivocada, e ele é da educação musical. Então ele defendeu essa forma na língua inglesa de transformar um substantivo em um verbo para repensar a função da educação musical até então, né, no ambiente onde ele estava convivendo lá, né? E que a música não precisava ser ensinada apenas a música dos grandes mestres. Mas como é que se ensina música para uma pessoa? O que é ensinar música para uma pessoa? É ela reproduzir obras? Ou é ela estudar música e aprender sobre ela mesma? Isso. E aí construir a sua forma de performance, né? A partir do que ela conhece dela mesma. Então, esse conceito, né, reconstituir ou reconstrução da ideia de música como uma ação humana e não como um substantivo, né, algo, um objeto que a gente pega, põe aqui, põe lá, né? Uhum. E aí, 2 anos depois, isso foi em 94. Acho que o Eliot fez em 94 e o Christopher Small, do outro lado do oceano, na Inglaterra, publicou a mesma palavra, só que com o K no meio. Né? Foi em 98, se eu não estou confundindo as datas, do Christopher Small, um antropólogo. É um jeito completamente de ver a vida e ver a música a partir de um olhar de antropologia e a partir de um olhar de educação musical. Uhum. E ele disse, então, que fazer música também não é mais um substantivo, mas é um verbo, é uma ação humana, né? E fazer música, você faz a música na comunidade em que você está, isso você faz música ouvindo, você faz música dançando, você faz música cantando, você faz música estudando música, você faz música compondo. Ou seja, essa ação de fazer música saiu da competência de quem é o profissional músico e entrou na competência da vida das pessoas, que tem música no seu dia a dia, seja no fone de ouvido, seja na igreja, seja na sua rotina diária. Uhum. Então, o Christopher Small apresenta essa ideia da música como uma ação humana, porque ela já está inserida no cotidiano das pessoas. São pontos muito diferentes dessa vida, né? Mas é a mesma palavra, só muda o K, só que são de viés bem diferentes, mas culminam com essa pessoa, que é o ser humano, que é quem é o responsável por fazer essa música. Ansel e Pavlicevic, olhando essas duas formas de pensar a música como uma ação humana, trazem isso para a musicoterapia. E em 2004, eles sugerem uma forma da musicoterapia falar desse repensar a música como uma ação humana. E eles trazem a ideia de que pode ser entendido na musicoterapia como musicalidades em ação. Mas eles defendem também, alertam naquele texto de 2004, que é importante compreender a origem das duas palavras, para não colocá-las exatamente como sinônimos. Uhum. Porque elas têm fontes diferentes. Tem ideias diferentes, né? Aí vem 2000 e quanto? Isso foi 2004, tá? Aí vem 2009 ou 2006. Ah, meu cérebro me confunde nas datas. Mas foi um ano que teve... Foi 2006 mesmo. Foi um ano que o Brynjulf Stig veio para o Brasil e foi lá em Goiás. E o que o Brynjulf Stig apresenta? A ideia dele da musicoterapia centrada na cultura e a musicoterapia comunitária.
E o que é que palavras que ele usa nos slides? O Music e o Music King. Só que ele usava as duas coisas sem muita diferenciação entre eles, né? E aí eu fui perguntar para ele por que os dois conceitos estão sendo usados da mesma forma. É para ser assim? Porque claro que eu achei que ele sabia, eu sei que ele sabe muito mais do que eu, né? Obviamente, né? Ele é o Stig, não é outra pessoa, é o Stig. E aí ele respondeu que eu tinha prestado bastante atenção e que realmente elas são de origem diferente. Mas que no campo da musicoterapia que ele estava apresentando, os autores traziam esses conceitos. Então, como ele apresentou algo maior, ele trouxe formas de outros musicoterapeutas estarem apresentando, e aí tem realmente essa diferenciação. Muito bem. Vamos caminhando mais um pouco para essa tal da musicalidade na musicoterapia, né? Uhum. Que tudo isso acaba tendo um diálogo com a ideia de 1977, de uma das abordagens da musicoterapia, que é a musicoterapia criativa, que ela tem o pezinho, que é justamente onde eu ouvi do Clive Robbins, em 97, trazendo essa proposta da musicoterapia criativa. Eles trazem a ideia da filosofia da música. Então, a primeira ideia na musicoterapia de pensar a musicalidade vem da filosofia da música, do Victor Zucker-Kendall, que ele apresenta para a obra dele, é uma obra do século XX, metade do século XX, né, para cá, e é uma obra que confronta a própria área da música, porque ele apresenta o entendimento da música como ela tendo uma autonomia, tem um universo, tem um reino todo que é dela. E aí ele até tem algumas colocações assim, né? É o homem que faz a música? Ou é a música que usa o homem como instrumento para que ela apareça? Então ele provoca a comunidade assim, né? Dos artistas, né? E, claro, ele é todo dentro do ambiente da música tonal, né? Ele defende tudo isso pela música tonal, até a época que ele viveu. E ele traz a ideia de musicalidade. O que é musicalidade? Não é algo que um dom que alguém recebe e aí se torna um grande performance musicista, um grande compositor. Isso não define musicalidade na relação pessoas com a música. E ele apresenta que não existe pessoas sem música e não existe música sem pessoas. Então ele choca um pouco a comunidade nesse sentido, né? E para ele a musicalidade é uma capacidade humana de estar entendendo o que acontece ao seu redor pelo sentido da audição e, claro, do tato também, né? Pelas vibrações. Todo, né? Com todo o corpo, na verdade, né? E esse ser que percebe a música porque tem musicalidade, né? Ele não resiste a isso, esse corpo não resiste. A gente vai, naquela época, vai se envolvendo. Ele dizia daquela forma, né? Vai se envolvendo, que é o que poderia dizer na metade do século XX. Hoje, nós estamos já nessa primeira década do século XXI, já a segunda década do século XXI. Nós já sabemos por que as pessoas mexem o pé quando dançam. A neurociência já nos trouxe muito disso. Tem o Stefan Koelsch, que apresentou uma proposta, construiu um modelo de percepção sonoro-musical, que compõe de 7 etapas. Desde que eu sou atraída por que som é esse, de onde vem o som, né? Desde que meu cérebro é atraído para isso, até que vai todo o processamento de que altura é essa, aí vem a memória, eu conheço ou não conheço, depois que vem a memória, eu conheço e não conheço, vem a associação, né? Da associação, depois dessa ideia da associação, vem o que ele chama de revitalização. Antes de revitalização, eu confirmo,
Eu refaço o processo, meu cérebro refaz o processo para ele ter certeza do que ele identificou. Depois vem a parte de revitalização, ou seja, agradou ou não agradou, onde tem a parte dos neurotransmissores, toda a parte acionando os hormônios que são lançados e a gente ou fica triste ou fica feliz, ou a gente se assusta, ou seja, a gente é uma ação do nosso sistema nervoso também, até chegar à última ideia, que é mexer o pé, ou dançar, ou mover o corpo. É instantes assim que a gente faz tudo isso, mas segundo o Coelho, ele mapeou isso, né, em sete etapas, por assim dizer. Ele segmentou um processo que é uma simultaneidade, no fundo. Exatamente, exatamente, né? Porque ele é da ciência, da forma de construir conhecimento, de como a mente funciona e tal, né? Uhum. E aí, hoje nós podemos, então, na musicoterapia, essa ideia de musicalidade, ela vem trazendo desde o Zucker Kendall, que traz a ideia de uma capacidade humana fundamental que nos caracteriza como humanos, de perceber o que está ao nosso redor através da sonoridade e responder a isso. Então é pela musicalidade que a gente percebe se existe uma aceitabilidade ou uma rejeição na voz de alguém. É pela musicalidade, pela essa capacidade que também é da musicalidade, que se vamos sair correndo ou vamos ficar quietos porque tem algum som que vem na minha direção. Vem a parte tanto desde da sobrevivência quanto essa parte da afetividade, da emocionalidade nas relações humanas. Como é que eu devolvo esse som? Eu devolvo ele muitas vezes na reação, né, em resposta, né, a essa sensação que me causou essa fala ou que me causou esse som. Eu fiquei alguns anos da minha vida passando vergonha com o som do fagote. Porque eu tinha... Hoje eu já consigo me controlar. Mas eu tinha crise de riso, que eu não conseguia parar com o som do fagote. Eu passava vergonha também, mas um pouco menos assim, é porque as pessoas ficam mais sensibilizadas com o som do oboé. Eu não toco nenhum instrumento de sopro, mas o oboé me põe em lágrimas rapidinho. É só ouvir o som do oboé. Pá! Interessante. Já fui assim, né? Eu tenho a mesma sensação com o oboé. Principalmente quando é algum adágio, alguma coisa muito lentinha, assim, muito expressiva. Nossa, chora, Rodrigo, vai. É isso mesmo. O oboé faz isso comigo. E o violão, eu sempre estudei piano, mas o timbre do violão, ele me rouba mais do que o timbre do piano. Puxa, Ele me rouba mesmo, ele me leva, ele vou embora com o som do violão, assim, né? Eu vou embora. Aí eu fico pensando, por que eu fiz um filho violonista, né? Eu não sei por que eu fiz um filho violonista, mas ele tá lá para me abençoar com o som do violão quando ele toca. Quando ele morava comigo, era ótimo ouvi-lo estudar. E agora, como ele está longe, ver a parte do Facebook dele, ou mesmo quando ele manda, ele tocando violão para mim, às vezes ele manda uns vídeos para mim dele tocando violão e tal, uma composição nova que ele fez e tal. Assim, essa parte da música e o violão deles sempre foram muito necessários até para mim. Isso. Então, veja, musicalidade e Clara Márcia são muito misturados. Agora, a musicalidade na musicoterapia me faz realmente, me inquieta, porque não é apenas eu cuidar da forma como estou tocando para cuidar de uma pessoa, mas é eu cuidar de uma pessoa com a forma como estou tocando. Inverte um pouco o caminho, sabe? Inverte um pouco o caminho ali, né? E aí é que vem a coisa mais estranha na minha vida, assim, que eu acho um pouco estranho, que é justamente esse que eu vou. Eu tô indo onde a coisa vai, sabe? Onde as coisas acontecem, eu tô ali. Então, quando eu me vejo na musicoterapia, apesar de eu ser a formação no piano, é pela voz que eu me sinto mais
capaz de estar no som e na musicalidade junto com as pessoas. Eu percebo isso em mim. Que eu vou mais pela entonação, eu vou mais pela criação de melodias. Eu acho que eu tenho uma facilidade de fazer melodias, não lembro de nenhuma depois, mas na hora ela vai fluindo. Mas se eu disser compor, não, eu não sou compositora, nunca me vi compositora. Meu filho é compositor, acho uma ótima ele conseguir fazer isso. Admiro muito quem são os compositores, mas eu brinco com o som, mas eu não me vejo ainda compositora. Talvez a musicoterapia, como a gente tem esse recurso de registros, a gente possa até dizer que foi uma composição se eu quiser escrever aquilo, mas vou fazer outra coisa. Não vou conseguir reproduzir aquilo de novo, não. É fato. Mas eu percebo o quanto eu me sou levada pela voz quando eu me aproximo dessa relação que as pessoas têm com a música, com a forma como elas se relacionam com o ambiente, né? E como eu sou um instrumento naquele lugar. Né? E o quanto eu sou parte daquilo, parte daquela dinâmica, parte daquela referência toda. Eu trabalhei em casa de repouso. Quer falar? Eu tô falando de... como com a voz, né? Você tá inteira, né? Na sua inteireza mesmo, né? Isso, Nesse talvez processo. seja isso interessante. É uma ideia bem interessante, porque com o piano eu fico posicional. A posição ela fica um pouco, às vezes, do corpo fica um pouco distanciado da pessoa. Mas a menininha que a gente atende ali no Caente, quando nós estávamos atendendo, ela nos ensinou que a gente não precisava olhar para ela para que ela viesse tocar com a gente. Ela nos ensinou isso, ela nos ensinou que as mudanças que a gente poderia fazer no som do piano, e não eram muitas notas, eram poucas notas, não precisava de muitas notas com ela, nós a tínhamos conosco ou nós não a tínhamos conosco. E não era assim, não era mais, a voz não era mais efetiva porque eu poderia cantar mais próxima com ela ou acompanhar na sua deambulação pela sala com a voz que o piano não pudesse fazer também. Legal. Porque ela tem uma relação, é uma criança especial, mas ela tem uma relação muito intensa com a sonoridade. A sonoridade a captura mesmo, de uma maneira muito qualificada. Ela tem um senso de qualificação na sonoridade e na musicalidade dela. Isso, ela nos ensinou isso. Realmente ela nos ensinou. Sim. Que bonito isso, que bonito. Sim. E me chama a atenção, né, falando disso, né, desse conceito de musicalidade que você vai buscar nesse autor, né, que vem da filosofia também, e ele vai falar disso enquanto algo realmente que é de todo ser humano, né, é uma potencialidade assim como tantas outras que temos, né, enquanto seres humanos. Isso me lembra bastante um filósofo que eu cheguei a estudar, quando eu fiz um curso de filosofia, não completei, né? Mas um dos filósofos que eu me dediquei, estava começando a fazer uma pesquisa, foi o Schiller, né? Schiller, lá no fim do século XVIII, ele falava nas cartas para a educação estética da humanidade, ele fala do impulso lúdico, né? Que é um impulso para o estético. Né? Ele entende o estético mesmo como esse plano que abarca todo nossas potencialidades sensíveis. Né? E eu penso que a musicalidade está aí, como um impulso estético, né? A nossa musicalidade se expressa no nosso corpo, né? Em todas as nossas ações, e ela faz parte desse mundo lúdico, da brincadeira. Por isso que para o seu filho lá, né, ainda tão jovem, né, já tinha uma interação tão grande com você, né? Então as suas musicalidades já conversavam, né? E assim, ele na sua barriga, ele depois com você estudando piano, e nesse caso que você está falando agora, da menina que você está acompanhando no Caente, né? Como que isso
a gente percebe como isso realmente está no plano das coisas inatas, né, que se expressam naturalmente, né, e eu acho que eu gosto de pensar nesses termos, né, de um impulso, está no plano dos impulsos. Assim como temos um impulso racional, né, a gente analisa coisas, compara, memoriza, enfim, são muitos impulsos que temos, né, a linguagem, a expressão verbal. Eu acho que a musicalidade está num plano ainda mais profundo, né, talvez seria esse, né. Impulso e intuição dialogariam? Ah, eu creio que sim, eu acho que muito mais do que razão, né? Ah, é. Impulso e intuição, acho que você estaria muito mais próximo do que o impulso e a racionalidade, né? Assim, antes do logos, antes da linguagem, né? A Uhum. razão que se expressa numa linguagem, eu penso que sim, com certeza, né? Seria uma intuição poética, né? Alguns filósofos, né? Ainda gregos falariam, né? Em termos de uma intuição poética, né? Eu acho, com certeza. Imagino que estejamos falando desse plano, né? Porque essa questão desse. Eu me sinto realmente movida, né, na prática clínica da musicoterapia, ao encontro dessa musicalidade, movida por uma ação que é energia, é uma energia realmente que vem. Eu não Uhum, consigo explicar exatamente o porquê estou fazendo algumas coisas, porque ela vai ao encontro dessa sensação, dessa intuição, né, que a gente percebe, mas não descreve. É algo uhum, interessante isso, né? Porque está uhum, nesse plano realmente do sensível, que nem diz o Camargo, né, o professor ali da faculdade, né? É a estética do sensível, né? Quando a gente, é o nosso corpo que está ali em ação, é o nosso uhum, corpo sendo movido na dinâmica da interação, né? E é a nossa musicalidade enquanto musicoterapeutas, né? É a nossa musicalidade que é o veículo, por assim dizer, para alcançar a musicalidade da outra pessoa e favorecer aspectos, né, que possam ser não, que tenham a intenção de serem terapêuticos, né? uhum, E aí vem essa história. Objetivos musicais são objetivos terapêuticos? Eles precisam estar separados na musicoterapia? No exercício da nossa musicalidade, existem pensadores que vêm ainda da musicoterapia criativa, desdobramentos da musicoterapia criativa, que têm absolutamente certeza de que não existe uma distinção. O que são objetivos musicais e o que são objetivos terapêuticos. Se eu estou com a musicalidade, se eu estou com esse music sing, se eu estou com essa música como uma ação humana ali, os meus objetivos musicais são objetivos clínicos. uhum, E agora, 2020, tem esse conceito que é esse Music King, com o K, uhum. saúde. Saúde nessa música que é uma ação humana, é uma ação humana de saúde. Ai, acho que é isso. Então, à medida que as pessoas vão fazendo música, elas estão fazendo saúde, elas estão exercitando o seu lado saudável. Elas são Uhum, pessoas saudáveis para fazer e aí conseguem fazer música, uhum. né? Muito interessante. E sim, é uma publicação do Evenhood, publicação do Evenhood agora desse ano, onde ele traz essa ideia de Music King junto com a sociologia. Ele tem o olhar da sociologia, Uhum, defendendo um aspecto do fazer musical imunogênico na pessoa. E eu estou adorando, estou me sentindo muito provocada com isso, porque se o pensar transdisciplinar e complexo é inerente à musicoterapia, porque tudo na musicoterapia tem três coisas, gente. Eu sempre me encontro com essas três coisas. É música, saúde e ser humano. uhum, Três. Não tem quatro.
nem 2, é 3, né? E muitos outros conceitos envolvem 3 pilares, muitos deles envolvem. E o Evinrude vem trazendo, então, esse olhar, puxando esse olhar, trazendo esse aspecto da sociologia para defender essa prática da música como uma ação humana saudável, por aspectos imunogênicos. O sistema imunogênico é da biologia. Uhum. Sabe? É olhando o corpo por dentro. Uhum. Música e Saúde já defendeu muitas coisas nessa direção, de estímulos e respostas. E perdeu tudo, porque eles vão querendo generalizar e perdem tudo. Porque não dá para generalizar isso. Mas esse fazer musical que pode ser saudável para as pessoas e acionar esse sistema imunológico que é capaz de nos fortalecer para sermos pessoas saudáveis. Não é doença, não. É fantástico isso. Fantástico. E veja, não é juntar música e saúde, não. É simplesmente aonde nunca se separaram. Uhum. Que para mim é o lugar da complexidade, é o lugar onde Edgar Morin defendeu sempre, o Nicolesco fala do terceiro incluído. Tá ali, não se separa o que nunca foi separado. Né? Sim. E eu acho que há uma unidade na dualidade. Né? Há uma unidade, exatamente. Há uma unidade nisso. Um não pode existir sem o outro, exatamente. Uhum. E a Muito musicoterapia legal. está trazendo isso. Porque não existe... Eu não vejo outra publicação de área de conhecimento que tão espontaneamente tenha apresente essa realidade. Uhum. Simplesmente sem fazer essa ideia de testar coisas, de fazer estímulos e respostas, né, de aplicabilidade de uma certa obra, aplicabilidade de uma certa sonoridade, não é só por essa aplicabilidade. Eu acho que música e medicina tem vários ganhos, eu acho que eles têm conquistas interessantes. Mas a musicoterapia, ela dá um passo mais para dentro, ao propor o entendimento dessa complexidade mesmo, né? Desse trabalhar transdisciplinar mesmo, né? E a musicalidade está no coração disso. Com certeza, com certeza. Para mim a musicalidade é o pum, sim, sim. coraçãozinho ali, batendo assim. De todos nós, né? No seu, quanto musicoterapeuta, no seu participante ali, não importa a idade, o perfil dele, né? Sim. E elas vão se construindo num processo, né? As duas musicalidades vão dialogando nesse processo, né? Isso é muito bonito. E eu Clara, acho que é que nós somos feitos. com certeza. A gente tem 10 minutinhos só, para não passar em branco mesmo aqui. Tá muito linda sua fala, tá muito inspiradora. Pena que dura tão pouco na nossa live. Mas temos 2 perguntas aqui. Queria que você, se pudesse, respondesse nesses pouquíssimos minutos que a gente tem. A Fernanda Zaghini, ela queria saber se você poderia falar um pouquinho de neurociência. E o Maurício, nosso aluno aqui da FAP, ele pergunta se é correto dizer que o musicoterapeuta deve conhecer a própria musicalidade. Há um caminho para isso? Então, jogo para você. Tá, vou começar com a pergunta do Maurício e terminar com a da Fernanda. Maurício, essa nossa experiência da disciplina de música e musicoterapia 1, né, que nos colocou, que o professor André nos trouxe a prática de experiência, o que é a experiência, né? Me deixou muito mais tranquila nesse processo. Sim, o musicoterapeuta, ele tem que conhecer a sua musicalidade. Mas não é conhecer a sua musicalidade enquanto competência apenas de um domínio de um instrumento musical, mas é conhecer a sua musicalidade na sua fragilidade com a relação com os sons. Não é conhecer a minha incapacidade, não estou falando isso, mas é não
exigir-se competências antes de se perceber na experiência. Puxa, Primeiro se fantástico. perceba na experiência, depois exija a competência. E aí é que eu digo da fragilidade. Na nossa musicalidade, a gente precisa se amar mais, a gente precisa se aceitar mais. O que eu não sou capaz de fazer e o outro é capaz de fazer, não me inferioriza. Mas o que é que acontece que eu não percebo o que ele está percebendo? O que é que acontece que eu não tenho aquela destreza ou aquela capacidade, mas eu quero ter, ou seja, eu me conhecer na minha fragilidade com a relação à música e depois conhecer a competência. A neurociência, Fernandinha, ela para mim é uma faca de dois gumes. Porque assim como o Coelho fez aquele mapeamento em 7 etapas de um processo que é milésimos de segundo assim, então ele nos ajuda a compreender, mas se a gente fica só nessas 7 etapas, a gente perde o todo. E a neurociência com os aparelhos que tem de neuroimagem são fantásticos, porque eles nos dizem aonde tem mais sangue no cérebro, né? Mas eles ainda não nos dizem como é que é realmente o processamento. A gente só sabe aonde tem mais sangue. Por isso que o aparelho mostra lá que as luzinhas acendem. Mas a gente não sabe como é que realmente uma experiência com a música é capaz de acionar o cérebro humano como nenhuma outra experiência é capaz de acionar. Na década de 1990, os Estados Unidos definiu, enquanto investimento de pesquisa, que seria o ano do cérebro. Eles queriam conhecer o cérebro. E foi através da experiência com a música que eles aprenderam muito sobre o cérebro. Porque nenhuma outra experiência humana colocava o cérebro em ação de uma maneira tão pulsante para eles que queriam conhecer o cérebro, queriam compreender o cérebro, né? E aí toda a física que nos deu todos esses aparatos, a tecnologia, para a gente entendê-los melhor, entender esse cérebro melhor. Mas, enquanto mais eles querem separar as coisas, parece que menos eles nos ajudam a entender esse cérebro mesmo. Mas eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Em 2010, Isabelle Perretes veio a São Paulo e eu fiz a pergunta para ela: como eu vou estudar musicalidade sem separar percepção de ritmo, de melodia, de harmonia, de timbre, sem separar o que não é separado? E a resposta dela foi: boa sorte. Boa sorte. Mas publicações dela e o grupo de pesquisa dela, que desenvolveu outro esboço, né, de cognição musical para trabalhar e encontrar as pessoas que não têm capacidade musical ou fragilidades nessas percepções de melodia, ritmo, blá, blá, blá. Nas últimas publicações dela, ela traz a ideia da totalidade. Que eu não posso perceber, não posso separar a percepção da melodia da percepção rítmica daquela melodia. Ou seja, a percepção humana, essa capacidade de perceber o som que os seres humanos têm, eles o percebem na sua totalidade. Eu falei, ai, gostei. Gostei. Que ela também falou isso. Eu achei muito interessante isso. Ela e os colaboradores dela. Então, a neurociência, ela nos ajuda. Com certeza. Mas ela também, se nós não conseguirmos contextualizá-la na musicoterapia, a gente vai perder a musicoterapia. Porque a gente não está nas estímulos e respostas, a gente não está para tratar doenças, a gente não está para estímulos pontuais, a não ser a reabilitação. Musicoterapia na reabilitação neurológica dá para a gente fazer um pouco de parênteses nisso, né? Legal. Acho que respondi a Fernandinha. Acho que respondi. Nossa, super, Acabou? super.
Acabou nosso... mais uma resposta aula, né? Isso que você falou, bom, minha formação é toda na música, não na musicoterapia, e também não conheço a área de cognição, mas essa última coisa que você falou da totalidade, né? De investigar, de perceber a totalidade, como que a gente estuda isso, me lembra muito a disciplina que eu estou dando aqui na FAP, que é a harmonia, né? Esse é um debate que na harmonia a gente, né, aprende a conviver com esse impasse, com essa coisa não resolvida desde cedo, né? Porque como que a gente estuda estruturas simultâneas e aprende a nomeá-las nas suas, sim, de uma forma fragmentada, sendo que o modo como a gente as percebe não é assim. Não é fragmentado. Então a gente vem antes com a teoria, mas antes mesmo da experiência, antes da vivência, sendo que o essencial é a vivência, é a experiência. Eu acho que isso, de alguma forma, vem muito ao encontro do que você disse, né? A música realmente, ela vai muito além, no sentido, né, internamente, muito mais profundo, né? É difícil mesmo para a gente, no plano intelectual, né, no plano teórico, realmente lidar com isso, lançar mão de ferramentas, de conceitos para tentar elucidar esses mistérios, né, esses meandros aí. Mas Nossa, muito bom. E você veio para o curso certo, Rodrigo? Vim para o curso. Agora, estou tendo certeza a cada semana. O curso certo. Acho que você tem Vim que para o achar curso. um jeito de administrar o frio de Curitiba, fazer Isso. as pazes com ele, porque você está no curso certo, Rodrigo. Você veio para ajudar muito aqui, Rodrigo. Maravilha. Clara, queria te agradecer, muito obrigado. Foi uma aula, foi uma experiência inspiradora te ouvir. A sua paixão pelo que você faz contagia a gente. Isso não tem preço. E não tem nem como explicar como é isso. Muito obrigado. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui devem concordar comigo. E então foi fantástico essa live. Foi fantástico. Muito obrigado mesmo. E que sorte a minha estar aqui com você, podendo te ouvir e todos os nossos colegas aprendendo tanto. Amém. Eu queria agradecer o Maurício e a Mariana, que está ajudando aqui, mandando as perguntas, enviando os comentários aqui dos nossos colegas que estão nos ouvindo, né? E queria também falar para vocês que semana que vem, 7 da noite, né, às 19 horas, teremos mais uma live e será com uma aluna do nosso curso de graduação, a Júlia Medeiros, que está no 4º ano, está aí prestes a concluir, né, Clara? Sim! E a gente vai falar sobre graduação em musicoterapia. Então, para aqueles que têm curiosidade, gostaria de fazer o curso, ou está em dúvida, não sei se eu faço educação musical, bacharelado, composição, regência, musicoterapia, né? A gente vai falar sobre a formação, né? E assim, nada melhor do que falar com uma estudante, né? Então, para quem está vivendo isso agora. Perfeito! Muito bom, muito bom. Parabéns, Rodrigo, parabéns, Mariana, pelo projeto. É muito bom essas oportunidades, porque ao falar eu escuto e eu aprendo mais também. Né, Com certeza. É muito bom. Parabéns. Com certeza. Parabéns para você também, Clara, muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado a todos que nos assistiram e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Clara. Tchau, tchau.